Fala galera do primeiro ano, tudo bem com vocês? Bom, no vídeo dessa semana a gente vai falar um pouquinho da resolução dos exercícios da lista da aula 7 e vou fazer alguns comentários sobre as questões, tá? Na questão número 1, a questão foi anulada porque falta o comando da questão, né? Ele está pedindo, né? Ele está pedindo ali, ele está dando algumas informações, mas falta o comando final da questão. Por isso, a questão foi anulada, eu não resolvi a questão para vocês, tá bom? Na questão número 2, ele fala que um bloco de massa 5 kg é puxado horizontalmente sobre uma mesa por uma força constante de módulo 15 newtons, conforme indica a figura. Observa-se que o corpo acelera com uma razão de 2 metros por segundo ao quadrado no mesmo sentido de F, ou seja, a aceleração ela é positiva. E aí ele pede para calcular, tanto na letra A quanto na letra B, algumas situações. Na letra A ele pede o módulo da força de atrito e na B o coeficiente de atrito. Então, pela segunda lei de Newton, na letra A, F menos Φ é igual a massa vezes aceleração. Então, 15 menos Φ, 5 vezes 2, Φ vai valer 5 newtons. O Φ é o quê? É o μ vezes a normal. A normal, nesse caso aqui, é igual ao quê? Igual ao peso. Então, Φ é igual a μmg. Φ vale 5. O μ é o que a gente quer saber. 5 vezes 10. Então, μ vai dar 1/10. E o μ, ele é adimensional, tá? Ele é uma unidade, é uma grandeza física que não tem unidade, tá? Já na questão 3, né, a questão 3 ele fala o seguinte, ó, deixa eu voltar aqui mais um pouquinho. Um bloco de massa M1 de 10 kg apoiado sobre um plano inclinado está ligado por meio de um fio que passa por uma polia a um outro bloco de massa M2 conforme a figura. O coeficiente de atrito estático sobre o bloco e a mesa é meio, o ângulo do plano inclinado é θ, tal que seno de θ é 0,6. Ele até faltou uma informação que teria que colocar o cosseno de θ também, mas não teria problema, tá? Depois a gente pode achar isso pela equação da circunferência, né? Com seno e cosseno. Suponha que o fio e a massa sejam ideais e que a resistência do ar possa ser desprezada. Os valores mínimo e máximo da massa, 2, medidos em quilos, para que o sistema permaneça em equilíbrio. Se o sistema está em equilíbrio, o somatório de forças tem que dar igual a zero, né? Então a massa mínima tem que ser de 2 kg, no mínimo 2 kg para ele permanecer em equilíbrio, tá? Então, no bloco M1, quais forças que a gente tem aqui? O peso para baixo, a normal perpendicular ao plano, o PY e o PX decompostos aqui, né? A tração puxando o cabo e a força de atrito puxando ao contrário. Já no bloco 2, o peso e a tração aqui um com o outro, tá? No bloco 2, P2 menos a tração é igual a zero, tração é igual a P2, tá? E somatório de forças em 1 também é igual a zero. Então, tração menos Px menos Φ é igual a zero. Então, a tração é o quê? Px mais o Φ. Se eu igualar as trações, né? P2 é igual a Px mais Φ. Lembrando que Px é P seno θ e Py é P cosseno θ, né? E o seno de θ é 0,6. Se a gente trabalhar com a equação da circunferência aqui, que é o teorema de Pitágoras, numa circunferência de raio 1, o cosseno de θ é igual a 0,8. É só jogar na fórmula aqui que vocês vão achar o cosseno de θ igual a 0,8. Por quê? Porque é o seguinte, P2 é M2 vezes G, Px M1G seno θ, e o Φ é μ vezes a normal. Só que a normal, olha aqui, é igual ao PY. Então a normal o Φ é μ vezes o PY. PY é o que? P cosseno θ, MG cosseno θ. Por isso que a gente precisa do cosseno θ,
tá? O G a gente tem todos os termos, então a gente pode cortar, tá? Então M2 é igual a M1, coloco o M1 em evidência, seno de θ mais mi cosseno de θ. Jogando os valores, a massa máxima que o sistema pode suportar é de 10 quilos, tá? É uma questão um pouco mais complicada, mas que dá para vocês fazerem, tá? Já na questão número 4, ele fala o seguinte: ele diz que um baú pesando 200 newtons está apoiado no chão em repouso. Ele diz que o coeficiente de atrito é 0,41, o estático, e o cinético 0,32. Ele diz que uma pessoa tenta empurrar o baú até colocá-lo em movimento. Uma vez iniciado, a pessoa continua a empurrá-lo com a mesma força aplicada anteriormente. Nessa condição, qual é a aceleração do baú? Então, primeiro, parado. Se ele está parado, o somatório de forças é igual a zero. F igual a Fat. Como a gente tem o Fat, ele está parado, a gente usa o Mi estático. Essa força vai para quanto? 82 newtons. E a normal é igual ao peso, né? E o peso é de 200 newtons, logo a normal é de 200 newtons. Agora, se ele estiver em movimento, F menos Fat é igual a massa vezes aceleração. A força a gente já tem, agora a gente usa o Mi dinâmico, né? Porque ele está em movimento, e com isso a gente vai achar a aceleração do sistema, tá? Na número 5, uma balança é constituída para indicar a massa de uma pessoa que sobe nela. O mecanismo de medida da balança é por uma mola. Então, toda a força que está presente na mola tem que ser igual ao peso que tem no sistema. Com isso, a gente consegue determinar o que? A força da mola é igual a K vezes X e o peso é mg. O K ele deu, que é a minha constante da mola, X é a minha deformação. Com isso a gente acha a gravidade do local, que é de 0,25 metros por segundo ao quadrado. Com isso a gente determina o peso se tiver 80 quilos voltados ali. Então, 80 vezes 0,25, 20 newtons. Tá? E por fim, ele diz que um bloco de massa M igual a 3 kg encontra-se disposto sobre um plano, né? E diz que o coeficiente de atrito é igual a 0,75. Né? Então ele quer dizer o que acontece com esse bloco, né? Se nenhuma força estiver atuando sobre ele. Então, a gente compara o quê? O que a gente tem aqui? O Px e o Fat. O peso para baixo, aqui tem o Py e a normal. E com isso a gente consegue o seguinte, a gente calcula o Px, P seno de θ, né? O Px é igual ao P seno de θ. Então, a gente calculando aqui mg seno de 30, a gente chega a 15 newtons. E o Fat, mi vezes a normal é igual ao Py, né? Se a gente tem o Py, que é o P cosseno θ, mg cosseno θ, né? Então, Fat 0,75 vezes 3 vezes 10 vezes o cosseno de 30. Eu aproximei aqui raiz de 3 igual a 1,7. O meu Fat é igual a 19,125. O meu Px deu 15 newtons. Se o meu Fat é maior que o meu peso, o meu bloco não vai escorregar. Ou seja, o bloco fica parado e a força de atrito é maior que a componente da força peso ao longo do plano, que é esse aqui que me incomoda, tá bom? Ou seja, o bloco não vai deslizar aqui, tá bom, galera? Então, com isso aqui a gente termina o comentário sobre a nossa lista, tá bom? Até o próximo vídeo, galera.